Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês as melhores dicas para você mitar na rodada 27 do Cartola. Eu vou analisar os confrontos, como eu sempre faço aqui, e vou trazer para passar para vocês os melhores SGs e os melhores ataques para essa rodada, né? E vou fazer a nossa escalação inicial aqui da rodada. Bom, antes disso, quero pedir para você que é novo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Como vocês vão ver, eu faço uma análise bem consistente, uma análise de dados aí de verdade, para você conseguir se diferenciar nas suas ligas e ganhar elas, ou então conseguir tirar pontos, né? E bom, vamos começar aqui já falando do nosso desempenho da nossa última rodada, né? Como vocês vão ver nossa pontuação aí na tela, a gente fez 77,10. O nosso capitão foi o Scarpa, e isso fez um pouco que a gente não conseguisse dar uma mitada tão mais alta aí. Comenta aí se você colocou o Cano de capitão, com certeza você deve ter estourado mais ainda, né? E qual foi sua pontuação também. De qualquer jeito, acho que 77,10 é uma pontuação legal. A média dos cartoleiros foi em 53, então a gente ficou acima da média. E no Cartola, para você conseguir ganhar as ligas, principalmente essas de turno, então as ligas clássicas do ano todo, é muito importante você manter essa regularidade ao longo do campeonato, né? Inclusive, vou mostrar aqui para vocês nossa liga premiada e gratuita, né? Que era uma liga de turno que a gente fez. Os três primeiros vão ser premiados. E vou mostrar aqui os três primeiros do turno como é que estão. Cadê o Messi para escalar? Está em primeiro lugar aí com 542 pontos. O Bruno Cartoleiro aí, o BSL no limite 524 e o Sem Pressão 521. Então vocês podem ver que a liga está concorrida, o pessoal mito aqui do canal, né? Essa liga infelizmente está fechada, mas a gente está produzindo outros tipos de campeonato, principalmente liga mata-mata, e vou falar para vocês um pouquinho no final do vídeo sobre a nossa liga mata-mata, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação, falar um pouco dos confrontos dessa rodada, né? É sempre importante a gente fazer essa análise de confrontos e depois passar nossas dicas por posição aí e montar o nosso time inicial, né? Então, falando um pouco dos confrontos, o primeiro jogo da rodada vai ser Avaí e Atlético Mineiro. Bom, dois times que vêm meio complicados aí no campeonato, né? O Avaí jogando em casa na ressacada é sempre um time que dá trabalho, arrancou empate do Atlético Paranaense, arrancou empate do Corinthians, fez um jogo difícil contra o Flamengo, né? Enfrenta um Galo que não está em boa fase. E, por incrível que pareça, o Galo vem de 5 jogos sem ganhar em casa, mas fora está com um desempenho um pouquinho mais consistente, né? Então, assim, eu acho que o Galo é um pouquinho favorito, mas deve ser um jogo bem difícil. Bom a gente ficar de olho aí na escalação, a gente vai ter de quem vai ser o lateral esquerdo que vai jogar pelo Atlético Mineiro, que sempre tem potencial contra o Avaí, né? Será que vai ser o Rubens ou o Dodô, já que o Arana se machucou, né? Outro confronto da rodada que eu acho muito interessante é Botafogo e Curitiba. Bom, o Botafogo não vem com uma fase tão regular, melhorou um pouco aí nos últimos jogos com a estreia dos novos jogadores, né? Mas eu acho que o Botafogo é bem favorito, porque o Curitiba é o pior visitante do campeonato. O Curitiba tem 5 derrotas nos últimos 5 jogos que ele jogou fora de casa e tomou 13 gols e só fez 2. Então acho que o Botafogo tem tanto potencial de SG como potencial ofensivo, né? Temos também Bragantino e Goiás, um confronto que há um tempo atrás a gente falava, Bragantino com certeza favorito. Mas eu acho que o cenário mudou um pouco. Nos últimos 4 jogos, o Bragantino vem de 3 empates e uma derrota. E o Goiás, ao contrário, vem de 3 vitórias e um empate. Então vocês podem ver que a fase do Goiás está bem melhor, né? Inclusive, Pedro Raul aí agora é o vice-artilheiro do campeonato, né? O Cano passou ele na última rodada, mas é um cara que vai bem, tanto em casa como fora de casa, né? Eu acho que esse tem tudo para ser um jogo de gols, porque o Bragantino, mesmo quando perde, faz bastante gols. Então, pensar em peças ofensivas dos dois times deve ser interessante. Temos o Fla-Flu aí, Flamengo e Fluminense. Se a gente for olhar os dados das últimas rodadas, a gente vai ver que o Flamengo tá melhor, um pouco melhor, né? O Flamengo nos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e um empate, 16 gols marcados e 2 gols sofridos. O Fluminense jogando fora de casa, tá certo que o jogo aí vai ser no Maracanã, né? Então, assim, a torcida deve ser meio a meio, ou então um pouquinho mais do Flamengo. Mas, de qualquer jeito, o Fluminense nos jogos que ele fez fora de casa, ele tomou 10 gols. Só tem uma vitória. Então, assim, é um time que quando não joga com apoio massivo da sua torcida, é um time que toma bastante gols. Então, claro que o Flamengo tem um grande potencial ofensivo, até porque deve voltar a jogar com o time titular aí. Então, a Rascaeta deve voltar, Pedro deve voltar para jogar aí como titular o jogo todo. Então, cresce o potencial do Flamengo. É válido a gente lembrar que o Fluminense vem dificultando bastante jogos do Flamengo, né? Levou o Campeonato Carioca, no primeiro turno ganhou do Flamengo, então não vai ser um jogo fácil, mas acho que o Flamengo é favorito. Temos também Ceará e São Paulo. Ceará que vem sendo um time que, em casa, tem sofrido um pouquinho, conseguiu uma vitória importante contra o Santos. O São Paulo, que fora de casa está muito mal, vem de 5 jogos sem vencer, e nesses 5 jogos, em 3,
cedeu o SG para o adversário. Então, pensar em peças defensivas do Ceará pode ser um diferencial para a rodada. Temos também América Mineiro e Corinthians. O Corinthians fora de casa é um time que tem mais dificuldade, né? Jogando na sua casa, a gente sabe da força que o Corinthians tem na Arena Itaquera, né? Mas jogando fora de casa, é um time que sofre um pouquinho mais. Enfrenta o América Mineiro, que no segundo turno ainda não perdeu. Isso é um dado bem interessante. Em casa, ele vem de 2 vitórias e um empate, o América Mineiro, e só um gol sofrido. Então, acho que tem que ser um jogo difícil aí, eu acho que é um jogo de empate, e eu acho que o América Mineiro tem um potencial de esse jogo, a gente também, acho que talvez um 0-0 aí, jogo interessante, pensar nas defesas dos dois times. Temos Juventude Fortaleza, Fortaleza que vinha numa sequência muito boa, 6 jogos sem perder e sem tomar gols, pegou a dupla do Rio de Janeiro aí, Botafogo e Fluminense, e perdeu os 2 jogos tomando 5 gols. Então, qual Fortaleza que a gente vai ter aí nessa rodada? Bom, Juventude Lanterna do campeonato, a gente sabe que tá quase rebaixado aí, virtual rebaixado, né? Acho que Fortaleza tem um potencial de assistir legal para a rodada e acho que é favorito, mas não deve ser um jogo fácil lá no Alfredo Jaconi. Temos também Palmeiras e Santos no domingo, domingo já às 6h30 da tarde, confronto do líder do campeonato, aí o Palmeiras que mesmo não jogando um grande futebol, vem mantendo consistência aí no campeonato, e voltou a jogar bem até no último jogo contra o Juventude, foram mais de 20 finalizações, não converteu em tantos gols, né? O jogo foi 2-1. Enfrenta o Santos, que jogando fora de casa, tá com bastante dificuldade. Perdeu aí para o Ceará, e é um time que tem dificuldade para fazer gols, né? Então acho que principalmente na questão defensiva, aí já que o Palmeiras é a melhor defesa do campeonato, o Palmeiras tem um grande potencial de CG, e vocês vão ver que a gente vai colocar jogadores do Palmeiras na defesa, né? Temos o que eu acho que é o confronto mais favorito aí da rodada, que é Atlético Paranaense e Cuiabá. Bom, Atlético Paranaense vai com o time titular agora no Campeonato Brasileiro, né? E jogando em casa, é um time que está 5 jogos sem perder e só tomou 2 gols. E o Cuiabá é um time que a gente parece pedra cantada, né? A gente falou aí no último jogo contra o Internacional. Bom, o Cuiabá vem perdendo vários jogos de 1-0. Nos últimos 5 que ele jogou fora de casa, 4 ele perdeu de 1-0. Então, assim, não acho que o Atlético Paranaense vai golear, então peças ofensivas a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas peças defensivas são muito interessantes para a escala do Atlético Paranaense, né? E a gente fecha a rodada lá na segunda-feira com o Atlético Goianiense e Internacional. Bom, o Internacional é o vice-líder do campeonato, mas jogando fora de casa vem tendo jogos mais truncados. Empatou 2-2 com o Corinthians, tinha ganhado do Avaí de 1-0, tomou uma goleada do Fortaleza, então fora de casa é um time que tá difícil da gente prever o desempenho. O Atlético Goianiense vem muito mal, né, no campeonato, vice-lanterna, eliminado das Copas, mas jogando em casa é sempre um time perigoso e pode dar trabalho pro Internacional, tá? Já que a gente já passou por todos os confrontos aí, quero passar com vocês aqui rapidinho os SGs e os ataques, depois a gente escala o nosso esboço para a rodada, né? Acho que os melhores ataques para a rodada são Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e Atlético Paranaense aí mais difícil, e acho que o jogo entre Bragantino e Goiás tem um grande potencial para sair gols aí. Então esses 6 times que eu falei, acho que tem um grande potencial ofensivo, temos que ficar de olho de peças no meio e no ataque, tá? E SG, acho que Atlético Paranaense, Palmeiras e Botafogo têm potenciais bem legais. E aí, Fortaleza e Ceará têm confrontos mais complicados, mas SGs mais ousados e interessantes, tá? E vamos aí escalar o nosso time para a rodada, né? A gente faz esse esboço. Claro que agora no meio de semana, por exemplo, a gente tem Copa do Brasil, então pode ser que tenha jogador machucado. Então, assim, é importante vocês ficarem de olho aqui no nosso conteúdo, porque no final da semana a gente faz a nossa live para a gente fechar o nosso time, fazer atualização, né? Pegar as informações que surgiram, enfim, faz uma análise mais completa também de cedidos versus conquistados e consegue fechar o nosso time, né? Então é importante seguir aqui o conteúdo. Bom, esse foi o nosso último time da rodada. Time interessante, valeu aí, rapaziada, pelos pontos, 77,10. E vamos escalar o nosso time, né? Começando pelo gol. E aí, os goleiros que eu quero falar para vocês são, primeiro, o Everton, claro, os goleiros que eu falei de SG aqui, o Everton do Palmeiras. O Everton não é um goleiro que faz tantas defesas. No último jogo aí não fez nenhuma, né? O Juventude acabou furando o SG, então o Everton é um goleiro mais para SG. A gente tem também o goleiro do Atlético Paranaense, que deve ser o Anderson. O Bento, infelizmente, está suspenso. O Anderson, os jogos que ele jogou, ele foi muito bem. Ele tem uma média de 6,83. Então, é um nome interessante para a rodada. E temos o Gatito Fernandes aqui do Botafogo, né? Que é um cara que a média dele já não é tão alta. O Botafogo é um time que tem dificuldade para segurar esse G, mas jogando contra esse Curitiba que vem muito mal, e até que é um time que finaliza, acho que o Gatito pode ser um nome interessante para fazer defesas e segurar o SG, né? E nome mais ousado, pensando em defesas, a gente tem Matheus Cavicchioli do América Mineiro, que jogando em casa, principalmente, é um goleiro que tem uma média bem elevada, e o Fernando Miguel, que vinha numa recorrência muito boa, nos últimos jogos ele foi muito mal, mas pode voltar aí bem nessa rodada, inclusive tá bom para valorizar.
Por enquanto, a gente vai colocar o Anderson no Atlético Paranaense. É um cara que tem uma média de 6,83, baratinho, um SG bem legal aí contra o Cuiabá. Quem sabe ele consegue fazer umas defesas e imitar, né? E vamos para os nossos laterais. Claro, a gente fala dos nossos SGs. Então, assim, vamos começar falando do Marcos Rocha do Palmeiras. Na última rodada deu uma assistência, fez 7,20. A gente ficou naquele dilema entre Piquerez e Marcos Rocha. O Marcos Rocha, nesse jogo, tem um confronto bem favorável para desarme. O time do Santos cede bastante desarme para lateral direito, tem uma recorrência boa. Então, o primeiro nome que a gente vai colocar da defesa do Palmeiras é o Marcos Rocha, tá? Os laterais que eu acho interessante, a gente tem os laterais do Atlético Paranaense, tanto o Kelvin como o. Cadê o Abner Vinícius? Acho que são nomes interessantes. Muito mais pensando no SG, né? Não são nomes tanto para desarme, já que o Cuiabá não cede tanto. Acho que a gente tem o Piquerez também, companheiro, o cara do Marcos Rocha. E do Bragantino, a gente tem o Luan Cândido, um nome interessante para a rodada. O Aderlan, que seria um nome interessante enfrentando o Dadá Belmonte, o Dadá Belmonte está suspenso, então a gente não vai ter esses desarmes aqui para o Aderlan, né? E finalmente, como eu tinha falado, acho que o nome legal aí, o Dodô, do Atlético Mineiro. É quem está provável por enquanto, a gente precisa ver se vai jogar ele ou o Rubens, mas laterais esquerdos contra o Avaí são sempre um nome bom para a rodada, tá? O Avaí costuma ceder bastante desarme para lateral esquerdo. Por enquanto, a gente vai estar fechando aqui com o Luan Cândido. Outro nome interessante que eu pulei aqui, Juninho Capixaba, também pode ser um nome interessante, tá? Por enquanto, a gente vai fechar aqui com o Luan Cândido, tá? É um nome interessante, com grande potencial ofensivo, a gente sabe da ofensividade do Luan Cândido, vamos colocar ele por enquanto. Bom, na defesa, o primeiro nome que não pode ficar de fora do seu time aqui, Gustavo Gomes do Palmeiras, tá? É um zagueiro que voltou a ter uma média básica interessante, ó, 4,30 na última rodada, sem gol e sem o SG. Então, se conseguisse conquistar um dos dois, ia dar aquela mitada. Gustavo Gomes é um cara que a gente sabe que vai bem na bola aérea. Como eu disse, o Palmeiras tem um potencial defensivo muito legal para a rodada. Então, nossa primeira indicação. Outro zagueiro que eu acho interessante é o Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Como eu disse, SG muito favorável contra o Cuiabá. E o que eu gosto muito do Pedro Henrique é que ele desarma muito bem, tá? 46 desarmes em 20 jogos. Um dos poucos zagueiros que tem média de mais de 2 desarmes por jogo. Então, eu não vou deixar de fora aqui. O último nome que eu acho interessante, acho que a zaga tem menos opções aí pra gente falar, é o Vitor Cuesta. É um cara que, jogando em casa, principalmente, vem de pontuações muito boas. Dificilmente está baixando de 4 pontos aí. Tem um potencial de SG um pouco mais ousado do que o Palmeiras do Atlético Paranaense. Mas é um cara que participa aí com assistência, com bola aérea, né? E faz bem seus desarmes também. Como vocês podem ver aqui, já tem 46 desarmes em 19 jogos. Também média de mais de 2 desarmes por jogo. Bom, nossa zaga está fechada aqui com 2 do Palmeiras, 2 do Atlético Paranaense, os 2 melhores SGs. Quem sabe a gente tem que encaixar aqui algum SG do Botafogo, né? Mas por enquanto vamos fechar com o Luan Cândido, que é um cara que tem potencial ofensivo. E vamos para o nosso meio de campo. E vocês sabem, nosso xodó aqui voltou, né? Tô até com a camisa do Uruguai aqui. Arrascaeta, o Arrascamito. É um cara que eu gosto muito com Cartola. Quem acompanha o canal há muito tempo aqui, sabe que quando ele tá, é difícil não escalar ele, né? 2 gols, 7 assistências. A média dele não tá tão alta aí, principalmente porque nas últimas rodadas ele ficou jogando pouco tempo aí, né? Então, assim, nesse jogo que ele vai voltar a ser titular, vamos botar o Arrascaeta, não tem como deixar de fora, é um cara muito participativo, garçom do Brasil, né? Outro cara muito importante, Gustavo Scarpa do Palmeiras, também é xodozinho aqui do canal. Deu assistência no último jogo, 7,90. É um cara que finaliza bastante. É o cara que tem a melhor média no campeonato e o cara que tem a melhor participação em gol de meias, né? 4 gols, 9 assistências, líder de assistência no campeonato. Não dá para deixar de fora o Arrascaeta, tá? E eu vou falar de outros nomes interessantes aqui. Primeiro, Nath Fernandes, acho que é um nome interessante. Tem que ver se o Zarate vai pro jogo, se for, é um cara de média básica importante. Temos também o Teran do Atlético Paranaense. Bom lembrar que o Cuiabá não tá cedendo tanto pontos para meia, tem perdido só de 1-0 seus jogos, né? Então, ficar de olho aí, porque o Terans é um cara meio irregular. O Wellington Rato tá muito bom para valorizar. -2, é um cara que tem média básica interessante, então quem está pensando em valorizar é um nome interessante. E o cara que eu vou fechar aqui nosso time de meio de campo é o Eduardo do Botafogo. É um cara que tem média básica muito boa, 13 desarmes em 18 jogos, fez 2 gols, então mitou naquela rodada. É um cara ofensivo e que gera ponto com finalização e desarme, tá? Como o Curitiba vem muito mal, tomando muitos gols, vou colocar essa apostinha no Eduardo, tá? Eu tenho o Everton Ribeiro aqui do Flamengo, mas já acho que é mais ousado dobrar o Flamengo. E mais para baixo, acho que o único nome que daria para apostar seria o Johan do Bragantino, tá? E bom, vamos para o nosso ataque para a gente ir fechando o nosso time aqui, né?
E o primeiro cara que eu vou escalar, claro, é o Pedroca, né? Pedro Queixada aí é um dos caras que tá jogando melhor futebol, os atacantes que tá jogando melhor futebol. Foi convocado aí, 9 da seleção, deve ser o 9 da seleção, jogando muita bola, mesmo nesse jogo difícil aí contra o Fluminense. É um ótimo nome, é um cara que sempre participou muito de gols. Mesmo jogando aí pouco tempo, ele vem marcando, então, nome interessante para o nosso time, não pode ficar de fora, tá? Outro cara que eu vou passar para vocês aqui, uma indicação bem mais ousada, é o Tiquinho Soares do Botafogo. Jogou 2 jogos, era um cara europeu, jogava no Porto, né? Então é um cara que a gente sabe que quando vem pro Brasil destoa um pouco. Tem 9 finalizações em 2 jogos, fez 7,20 e 5,10 sem gol e sem assistência. Então, cara, que tá gerando um scout básico. Enfrenta o Curitiba, que é um mar de pontos para atacante, a gente sabe disso. Como eu falei, tomou 12 gols nos últimos 5 jogos fora. Então, vamos fazer essa apostinha ousada no Tiquinho Soares. E aí, vamos para fechar nosso time, vou passar algumas indicações para vocês. Primeiro, o Cano, claro, é um cara que vem marcando contra o Flamengo, mas frente a uma zaga difícil. Temos também o Rony aqui do Palmeiras, marcou no último jogo, fez 12 pontos, cara que joga mais avançado aí. Pedro Raul, vice-artilheiro do campeonato, como eu falei, Bragantino e Goiás tende a ser um jogo aberto de gols, né? Quem quiser apostar no Gabigol, acho que já é mais ousadia. É, e descendo aqui para baixo, o Alejandro do Bragantino, como eu disse, jogo de gols aí entre Bragantino e Goiás. E aqui bem para baixo, um cara que eu vou colocar aqui, pelo menos no nosso esboço, tô com vontade de escalar, é o Vitor Roque. É um menino que joga muita bola, é muito participativo ofensivamente, e o Cuiabá, como eu disse, tem tomado gol em todos os jogos de atacante. É 1-0 e gol de atacante, 1-0 e gol de atacante. Então vamos apostar nessa recorrência e colocar o Vitor Roque, né? Nosso técnico, por enquanto aqui, acho que os dois mais melhores para votar são Abel Ferreira e o Felipão aí do Atlético Paranaense. Por enquanto, vamos colocar o Abel Ferreira aqui, acho que é o time que tem um grande potencial na rodada. O Palmeiras é um time que gera scout básico, por isso vamos colocar ele aqui, tá? Capitães, acho que a gente tem várias indicações aqui. Scarpinha é um nome legal. Tiquinho Soares é uma aposta bem ousada. O capitão mais escalado deve ser o Pedro aí, o pessoal gosta muito de escalar ele. Mas como ele voltou, é nosso xodó aqui. Vou dar a faixa pro Arrascamito, Arrascaeta aí. Sempre que ele tá no nosso time, é nosso capitão. Gosto muito de escalar ele. Então vai ser nosso cara da rodada, tá? Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer nesse vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, é um vídeo com muita análise de dados, não é esse eu acho, eu acho, eu acho. Então deixa o like se você gostou do conteúdo e se inscreve no canal de novo aí para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, falou, é nóis!